Existe uma diferença entre uma história inventada e uma história que as pessoas evitam comentar. O Japão é conhecido por segurança, tecnologia, organização. Trens pontuais, ruas silenciosas, luzes de neon por toda parte. Mas mesmo lá, existem lugares onde as pessoas aceleram o passo sem perceber. Existem histórias que ninguém ri quando escuta, e o mais estranho é que elas têm nome. A primeira é chamada Kuni Kuni. Tudo começou com relatos em fóruns japoneses. Pessoas diziam que, ao olhar para campos de arroz durante o verão, viam algo branco se movendo ao longe. No começo parecia apenas um pano preso em alguma estaca, mas o movimento era errado. A figura se contorcia, dobrava sobre si mesma, de um jeito que não parecia natural. Sempre distante, sempre no meio do campo. Kuni Kuni significa algo como se contorcendo. E existe uma regra clara na lenda. Nunca tente olhar de perto. Nunca use binóculos. Porque, segundo os relatos, quem tenta ver melhor começa a agir estranho depois. Alguns ficaram repetindo palavras sem sentido. Outros perderam completamente a sanidade. Pode ser ilusão de ótica. Pode ser o calor do verão distorcendo o ar. Mas se um dia você estiver em uma estrada rural no Japão e vir algo branco se movendo onde não deveria, talvez seja melhor fingir que não viu. A segunda história não é antiga. Ela surgiu na internet e ficou conhecida como Hitori Kakurembo, o esconde-esconde sozinho. O ritual é simples demais para parecer perigoso. Você pega um boneco de pelúcia, retira o enchimento, coloca arroz dentro e costura novamente. Dá um nome ao boneco. À meia-noite, coloca ele na água e declara que ele será o pegador. Depois apaga as luzes da casa e se esconde. A lenda diz que um espírito entra no boneco e começa a procurar você. O jogo só termina quando você encontra o boneco e anuncia que venceu. O problema é que algumas pessoas juram que o boneco muda de lugar sozinho, que portas rangem mesmo sem vento, que passos ecoam pela casa vazia. E há quem diga que sentiu alguém parado atrás de si no escuro, mesmo sabendo que estava completamente sozinho. Depois temos Inunaki-mura, a Vila do Uivo. Existe um túnel antigo em Fukuoka associado a essa história. Frio, abandonado, com uma sensação estranha de silêncio pesado. A lenda afirma que, atravessando esse túnel à noite, é possível encontrar a entrada de uma vila isolada. Na entrada haveria uma placa dizendo: "As leis do Japão não se aplicam aqui." Relatos falam de moradores que não falam normalmente, que observam visitantes em silêncio, que parecem deslocados da realidade. Algumas versões dizem que pessoas entraram e nunca mais voltaram as mesmas. Outras afirmam que quem tenta reencontrar a vila durante o dia simplesmente não encontra nada, como se o lugar existisse apenas quando decide ser encontrado. Outra lenda inquietante é a de Satoru Kun. Para invocá-lo, você liga para o próprio número de celular. Quando alguém atende, você pergunta onde ele está. A resposta vem com um local específico. Você liga novamente, e ele diz que está mais perto. A cada ligação, a distância diminui, até que finalmente ele diz que está atrás de você. Mas o verdadeiro medo não é a aproximação. É a promessa de que ele pode responder qualquer pergunta. Qualquer uma. Sobre seu futuro. Sobre sua morte. Sobre alguém que você ama. E dizem que ele sempre responde. O problema é conviver depois com a resposta. Por fim, existe Kotoribaku, a chamada Caixa do Pássaro. Uma lenda mais antiga, ligada a rituais de vingança. A história fala sobre uma caixa enviada a famílias inimigas. Depois que a caixa entrava na casa, começavam as tragédias. Doenças inexplicáveis, acidentes sucessivos, mortes em sequência.
e tudo só parava quando já era tarde demais. O que torna essa lenda desconfortável é que há registros históricos no Japão mencionando objetos amaldiçoados usados como forma de punição espiritual. Quando uma história atravessa gerações, ela deixa de parecer apenas invenção. O Japão continua iluminado por neon, moderno, tecnológico, seguro. Mas nem toda sombra vem da falta de luz. Algumas vêm de histórias que continuam sendo contadas porque ninguém quer confirmar se são verdade. Agora me diz, qual dessas você teria coragem de testar?